Acho que qualquer outra equipe que se colocada nessa situação, a gente daria como virtualmente eliminado. A gente só considera que a chance é mais elevada porque é o Palmeiras, né? Juntando isso, é um dia que você não foi feliz. Infelizmente, o Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. Mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida e deixar a vida para virar a chave. A gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado para fazer um jogo perfeito com muita humildade e a gente sabe que nada é impossível no futebol. Rapaziada, uma atuação assustadora do Palmeiras em Quito contra a LDU, um placar aí amplo da LDU, um placar assustador, 3-0, né? E o Verdão vai precisar de uma remontada, de uma baita de uma remontada no Allianz Parque semana que vem, para conseguir chegar à final da Libertadores, né, pessoal? E a imprensa mandou a real, foi direta e reta na análise pós-jogo aí de LDU 3-0 para cima do Palmeiras, beleza? Vocês vão conferir as opiniões fortes do pessoal da seleção, do troca de passes, né, do Sport TV, na verdade, e também o do pessoal da ESPN Brasil, o programa Linha de Passe lá, Jean Oddi, Vitor Birner, né, o Paulo Calçade, enfim, eles mandaram a real também na lata. Vocês vão querer ver o que eles falaram nesse pós-jogo aí. Sem mais enrolação, bora aí pro vídeo. Surpreendente que deixa o Palmeiras em maus lençóis para o jogo da volta semana que vem no Allianz Parque. O Palmeiras vai precisar de 3 gols de diferença para levar para os pênaltis e de 4 gols de diferença para conseguir se classificar diretamente para a decisão da Libertadores. Se conseguir a classificação, será uma classificação histórica para o Palmeiras, porque, convenhamos, o jogo de hoje foi uma tragédia para a torcida alviverde. Tô aqui com o Carlos Eduardo O Mansur, com o Alex e com vocês aí de casa, hashtag troca de passes, hashtag troca de passes, vão lá no X do Twitter, mandem as suas mensagens, tá legal? Ô Mansur, é um jogo muito abaixo, um primeiro tempo especialmente terrível do Palmeiras, de tamanha desorganização, de rara infelicidade desse time do Palmeiras no aspecto físico, tático, técnico. O pior jogo do ano do Palmeiras aconteceu exatamente no momento mais importante da temporada, numa semifinal de Libertadores. E pode custar muito caro, porque a vaga na final da Libertadores, que quando saiu o chaveamento parecia tão próxima desse forte Palmeiras, que vive um grande momento, hoje parece mais longe. Mansur, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. E você usa a expressão pode escapar? Porque acho que qualquer outra equipe que se colocada nessa situação, a gente daria como virtualmente eliminado ou como uma situação quase irreversível, né? Deixaria sempre uma brecha aberta porque o futebol é surpreendente. A gente só considera que a chance é mais elevada porque é o Palmeiras, né? Um time que já conseguiu reverter outras situações difíceis, que é muito forte em casa e principal, joga muito mais bola do que jogou nesse jogo em Quito. Eu sempre tenho uma dose de ponderação quando eu analiso qualquer atuação de time na altitude, porque é algo que influencia de maneira muito individual os jogadores, cada um reage de uma maneira, mas tem um efeito. O quanto esse efeito pesa no desempenho tão abaixo, na perda de duelos, na dificuldade de manter os encaixes que o Palmeiras tem de marcação como uma marca desse time, da forma de defender do time do Abel, é difícil para a gente precisar medir qual foi o tamanho do impacto. O fato é que o Palmeiras desencaixou o tempo todo a marcação, especialmente da saída de bola da LDU. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais detalhadamente sobre isso, que para mim foi a chave do jogo. O Palmeiras não conseguindo marcar a saída de bola da LDU e encaixar e manter os seus encaixes individuais, e a partir dali ia tendo um efeito dominó que estourava até na linha defensiva. No segundo tempo faz até um jogo um pouco mais equilibrado, mas aí o tempo todo o Palmeiras também foi com bola, um time com muita dificuldade para criar alguma coisa que desse a sensação do gol, né? Agora, fisicamente também foi batido com muita facilidade, não dá para dizer, a altitude, é um pouco do jogo do domingo com o Flamengo, é a mistura das duas coisas, não é isso, foi um dia em que as coisas não funcionaram, aí sobre esse aspecto é um pouco mais difícil de medir. Mas não acabou, o Palmeiras joga muito mais bola que isso, num esforço que seria quase inalcançável a muitos outros times, ou a quase todos os outros times dessa Libertadores. O Palmeiras pode conseguir dar a volta, mas vai custar muito caro.
É isso. Ô Alex, você sabe que ontem aqui no Troca de Passes, né, você deve se lembrar, a gente conversando quando botamos o campinho com a provável escalação do Palmeiras, até perguntei para vocês se não era possível, num jogo como esse, na altitude, né, pelas especificidades do confronto, ele escalar um meio-campo mais robusto, né, com 2 volantes e o Andréas Pereira para tentar concentrar mais jogadores naquela posição, tirando ou Veiga ou Felipe Anderson. E ele não fez, né? Ele acabou colocando o Felipe Anderson junto com o Veiga, 2 armadores, mais a dupla de ataque, e não escalando, por exemplo, o Aníbal Moreno, escalando o Martínez, né? Que também fez um jogo muito ruim hoje, né? E acabou que o Palmeiras foi batido com muita facilidade no setor de meio campo, né? Os jogadores do LDU com muito espaço para jogar. E é claro que há críticas da torcida, né? Pode esperar que as críticas vão vir, porque é fácil dizer depois. O que te pareceu a escalação inicial e o que resultou dela ao final dos 90 minutos? Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Assim, cara, a gente falando, poderia jogar o Giray no lugar do Kelvin, de repente, 2 volantes e ter, de repente, um meia menos e tal. Eu não vejo o problema da escalação. Eu vejo que o Palmeiras não fez um bom jogo. E, ao mesmo tempo, por mais que esperasse a LDU um jogo difícil, mas um jogo difícil por um time até organizado, mas não esperava a LDU jogando tão bem. E aí é um problema que pode acontecer no futebol e aí que você acaba dando brecha. Esse negócio de você tá marcando e seu marcador, você marcando alguém que toca e passa da maneira que aconteceu pelas beiradas, que o Palmeiras ia tentar fechar por dentro. Aonde sai 2 jogadas dessa maneira, entre outras, que acaba saindo gols, são falhas que qualquer jogador ali poderia ter falhado. E não deveria, porque não tem problema de saúde com o Kelvin, qualquer um dessa escalação. E a gente conversando, você falou muito bem, o Veiga participou de 2 jogadas importantes, né, que foi a finalização dele, depois o passe que ele deu pro Vitor Roque. O problema é que o Palmeiras, eu acho que no geral ele não jogou bem, né, defendeu mal a sua própria área, e de novo acaba tomando 3 gols em 2 jogos seguidos, que eu acho que isso é coisa rara, né, pro Abel no Palmeiras. Tem um pouco de tudo, mas ao mesmo tempo, juntando isso, é um dia que você não foi feliz. Infelizmente, acaba sendo numa semifinal de Libertadores, que acaba trazendo uma responsabilidade gigante, tendo um jogo de brasileiro importantíssimo nesse fim de semana, que ao mesmo tempo que você joga em casa, mesmo sendo contra o Cruzeiro, vai dar tempo de você recuperar também para o jogo da volta contra a LDU, vai dar tempo de programar tudo certinho, mas é algo que não estava no planejamento e que não vai ser fácil de reverter. Impacta inclusive o brasileiro, né? Porque a gente chegou a especular diante da crença que a gente tem nesse time do Palmeiras, de que o resultado fosse construído até talvez uma vitória em Quito, né? E que o Palmeiras pudesse aí trabalhar esse jogo com o Cruzeiro de uma maneira muito mais forte, tendo algum conforto para o jogo de volta no Allianz. Talvez a gente estivesse sendo excessivamente otimista. A LDU é um time que melhorou muito ao longo da Libertadores, né? Sim. O time que se apresentou na fase de grupos, o trabalho do Thiago Nunes fez esse time no mata-mata crescer demais. Esse método, né? Ela começa a partida com muita força, um jogo muito rápido. Os jogadores que atuaram em Quito, jogadores e ex-jogadores, que atuaram em Quito e atuaram também em lugares onde tem mais altitude, por exemplo, La Paz, dizem que a principal diferença entre uma situação e outra é que em Quito você não sente tanto fisicamente o problema de jogar na altitude. Para alguns jogadores não é tão evidente, mas dessa forma o problema ali passa a ser a velocidade e o comportamento da bola. Os goleiros sofrem, os jogadores de defesa com as bolas aéreas sofrem e os times que estão adaptados, eles tentam aquele pacote que é comum. Chute de fora da área, muita bola aérea. A LDU faz isso, mas ela mais faz imprimir uma velocidade ao jogo, que é um choque. Isso aconteceu com o Palmeiras. O Carlos Miguel fez uma defesa importante logo no início do jogo. Sim. E com 15:40, quase 16, saiu o primeiro gol. O que foge ao padrão é que as equipes que sofrem esse primeiro gol, elas normalmente se assentam. E podem até levar o segundo, como aconteceu com São Paulo e com o Botafogo, mas numa outra circunstância. Às vezes no segundo tempo, mais tarde no jogo, quando estão mais cansadas. O São Paulo foi assim.
Outras vezes, quando resolvem dar um passo à frente para empatar o jogo e aí cedem muito espaço e são surpreendidos. O Palmeiras entrou meio que num colapso no primeiro tempo. Levou o segundo, levou o terceiro. E a partir daí, quando você tem ainda um tempo para jogar, pode até ser bom. Você fala assim, um gol muda a situação. 2 gols, completamente diferente a situação para a volta. Mas o Palmeiras não conseguiu, né? nem chegar próximo disso. E foi, de novo, comparando com o que aconteceu nas visitas do Botafogo e do São Paulo, o Palmeiras fez o pior papel entre esses 3 times. Foi. Né? De desempenho, não é só placar, desempenho. Exato. E agora se vê numa situação complexa. O Botafogo perdeu na ida... Desculpa, a LDU perdeu na ida no Rio de Janeiro e ganhou em casa para resolver. Isso. Contra o São Paulo, ganhou na ida 2-0, ganhou no Morumbi 1-0. Não é um time que se acovarda fora de casa. Mas é claramente um time pior que o Palmeiras. Sem dúvida. E aí fica aquela dúvida. Eu compartilho das questões do Jean em relação ao que o Abel vai fazer, mas a minha impressão é que nem mesmo se ele quisesse tomar medidas valorizando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, isso não será permitido a ele, pela própria consciência. Eu acho que ele vai tirar muita gente da próxima rodada e vai tentar uma cartada muito violenta de futebol, contando com a torcida do Palmeiras, contando com o fato da LDU não ter altitude dessa vez para jogar. Mas... E só para deixar claro, André, porque assim, eu não estou dizendo que ele deveria poupar no jogo de volta contra a LDU, repito. Não, claro. Né? Não esquecer do jogo do Campeonato Brasileiro. Exato. Mas o que a minha impressão é que será esquecido o jogo do Campeonato Brasileiro. Uma vez, o que se torna mais difícil também a partir do momento em que o último jogo do Campeonato Brasileiro foi um jogo com todos os titulares. Isso. Então, né, às vezes a gente fala, não, tudo bem, dá para jogar 2 jogos com todos os titulares. Forçando a barra, dá para jogar 3 jogos com todos os titulares. Mas nesse caso, se ele jogasse com todos os titulares contra o Cruzeiro, seriam 4 jogos com todos os titulares, porque contra a LDU na volta certamente serão também. E para concluir, o que me surpreende mais é que as mexidas no time que o Abel fez hoje faziam sentido completo em relação ao que ele queria. Que era, com o Rafael Veiga, ter um jogador de mais estatura, até dentro do Palmeiras, mais experiência. Né? Menos aceleração, ele não é um grande organizador, mas ele oferece mais controle. As outras 2 mexidas têm a ver com a forma como o Palmeiras queria sair do campo de defesa, que o Abel normalmente faz isso. Esse é um papel, né? A linha de 3 para sair, feita por um jogador que recua um pouco, já fez várias outras vezes. E a bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, reforçadas com a entrada desses jogadores. No final, a bola aérea não foi um fator. Exato. Né? Porque pelo chão a LDU construiu o resultado no primeiro tempo de uma maneira que pareceu até simples do ponto de vista do volume de aparições da LDU na área do Palmeiras. Muito abaixo, muito ruim a atuação do Palmeiras, em especial no primeiro tempo. Jogou com muita facilidade. Uma noite em que a LDU foi Palmeiras e o Palmeiras foi a LDU. A gente vai ouvir o Piquerez, o Giai e o Andrés Pereira. Na sequência, o Paulo Calçado já está com a gente também. Já ampliou aqui para o Birner, para o Pedro Ivo Almeida também. Vamos nessa. Piquerez, como é que explica uma derrota como essa, de altitude, os encaixes que não deram certo no primeiro tempo, o posicionamento do Palmeiras, até a postura do time? A verdade é que o primeiro tempo foi tudo o que não planejamos. O fator da altitude joga muito aqui, na casa deles. Tomamos 3 gols, mas agora é acreditar na semana que vem na nossa casa, com nossa torcida, e deixar a vida para virar a chave. O Jai, queria que você falasse do jogo do Palmeiras, que o Abel passou para vocês, até de mudança para o segundo tempo, e como já projetar o jogo da volta. Como tem que ser a postura do Palmeiras num jogo como esse, precisa fazer 3 ou 4. Sim, sabemos que eles são um bom time, mas a gente sabe que Palmeiras vamos buscar virada, porque este time obriga a isso e temos um bom time para fazer um bom jogo lá. Tudo bem, Andrés? Já vou fazer 3 numa só. Tá. Primeiro queria que você falasse do seu lance aí do pênalti, você fez sinal que a bola até bateu no braço, eu acho que o juiz foi rigoroso. Como é que explica uma derrota como essa? Tem influência da altitude, posicionamento do time,
até a postura da equipe, e como é que você acha, o que tem que ser diferente no Allianz Parque? Eu acho que a gente sofreu os 3 gols muito rápido. Sobre o meu lance ali, foi um lance, a bola estava muito perto de mim, eu tentei recolher o braço o máximo possível, mas é isso, a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito, a gente vai analisar, vamos ver os vídeos que a gente fez de errado, para fazer um jogo perfeito com muita humildade, e a gente sabe que nada é impossível no futebol. A atitude atrapalhou? A atitude atrapalhou, a gente sabia que tinha esse fator, então a gente não pode dar desculpa, a gente tem que trabalhar, melhorar, e a gente sabe que tem que fazer um jogo perfeito na volta, com muita humildade, muita fé, e a gente sabe que com o nosso torcedor em casa a gente pode fazer as coisas acontecer. Tudo bem. Paulo Calçade, direto de Quito, para falar um pouquinho com a visão de quem estava ali no estádio, quem acompanhou de perto. Primeiro tempo avassalador da LDU e o segundo tempo que o Palmeiras não demonstrou força para conseguir a reação. Um golzinho já ajudava, o Palmeiras não conseguiu. Calçade, tudo bem com você? Olá, William. Olá, companheiros. Para você que assiste também o Linha de Passe. Olha, foi assustador, porque é o seguinte, a gente espera da altitude uma interferência na forma de jogar. Eu já fiz partidas na altitude em Bogotá, jogo do Flamengo, você percebia nitidamente que o Flamengo estava sentindo, era 2.600, aqui 2.800, tudo bem, o time vem preparado para isso. Em La Paz, então, sofre mais ainda, mas neste nível foi assustador. Rapaziada, a base palmeirense segue chamando a atenção dos europeus, segue chamando a atenção mundo afora, né? As joias palmeirenses aí da base continuam se destacando bastante no Verdão, pessoal. O Palmeiras faz um trabalho realmente espetacular nas suas categorias de base, né, pessoal? É incrível isso. Essas notícias aqui, como essa que eu vou passar para vocês aqui agora, vem se tornando comum no Palmeiras, né? E é informação de proposta, pessoal. Proposta alta por joia da base do Palmeiras. Olha só, nós vamos conferir aqui a notícia, ó. É o seguinte. Notícia divulgada aqui no X, beleza? O antigo Twitter. Pelo perfil aqui Planeta do Futebol. Beleza? O perfil Planeta do Futebol, @futebol_info. E a notícia é o seguinte, pessoal. Olha só. Palmeiras recusa proposta. Recusa, hein? Palmeiras recusa a proposta de 16 milhões de euros, pessoal. Cerca aí de 100 milhões de reais pelo atacante Eduardo, de apenas 15 anos. O clube interessado não teve o nome revelado, mas é do mercado internacional. Joia do Verdão, Eduardo já faz parte do time sub-17 e está na mira de vários clubes da Europa, pessoal. E essa informação foi passada aí pelo Felipe Silva e pelo Daniel Bocato, repórter, jornalista aí lá da ESPN Brasil, beleza, pessoal? Então, esses dois repórteres aqui, jornalistas passando essa informação lá na ESPN Brasil, de que o Palmeiras vem sofrendo assédio aí, na verdade, seus jogadores, né, da base, o atacante Eduardo aí vem sofrendo assédio dos clubes europeus, né? O clube não teve o nome revelado aqui, a gente não sabe se é o certo um clube da Europa específico, né? Mas é um clube de fora, não é daqui do Brasil ou da América, não. É um clube internacional, muito provavelmente pode ser um europeu, né, pessoal? Porque os europeus, eles têm esse vamos dizer assim, esse tato, né? Os jovens aqui de 15 anos... 16, 17, eles já estão de olho, já levam os moleques e lapida eles lá, né? Enfim, então muito provavelmente deve ser um clube europeu, né? E uma proposta, pessoal, que na minha opinião, eu achei uma proposta até alta, pessoal. 16 milhões de euros, 100 milhões de reais pelo um atacante de 15 anos apenas, pessoal, né? Então mostra aí que ele é diferenciado, é um jogador... a ser observado aí nas próximas temporadas. Quem sabe ganha por oportunidades aí com o Abel, né, pessoal? Porque ninguém vem pagando 16 milhões de euros assim a troco de nada, né, pessoal? Nem os europeus que têm grana, né? Enfim, olho nesse moleque, pessoal, porque já teve proposta por ele. E vamos ver, creio eu que vamos ouvir falar ainda mais de Eduardo, atacante aí
da base do Verdão, jovem promessa, joia palmeirense, né, pessoal? Enfim, essa informação para manter vocês antenados em tudo que tá acontecendo com o Palmeiras, notícias de bastidores aí de mercado. Beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda muito o canal. Então, pessoal, dá essa moral aí, deixa o like, beleza? Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também, para você assim sempre estar recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre atualizado em tudo que tá acontecendo com o Verdão. Beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui.